Neste mês das mulheres, o portal Uma Só Voz tem o prazer de apresentar uma série de entrevistas exclusivas, trazendo vozes de mulheres que inspiram, personalidades que transformam o futuro. A nossa convidada de hoje é Sylvia Bloomberg. É designer premiada no Brasil e no exterior, com uma trajetória marcada pela capacidade de enxergar beleza onde outros veem descarte, transformando materiais abandonados em joias e objetos de desejo que desafiam o olhar e provocam reflexão. Agora, ela dá um passo além. Com Os Eucaliptos e Seus Segredos, estreia na literatura infantil e leva para as páginas de um livro a mesma sensibilidade que move seu trabalho. Uma escuta atenta à natureza, às diferenças e ao que nos torna humanos. Em um mundo em transformação acelerada, Sylvia nos convida a desacelerar, a observar o que está ao redor e a descobrir que os maiores ensinamentos muitas vezes chegam nas formas mais simples. Seja muito bem-vinda a este programa em Uma Só Voz. Obrigada, Sabrina. Vamos todos juntos em uma só voz. Aqui é a Sylvia Bloomberg. Então, a gente fala assim, um pouco sobre a gente. Eu cresci em Cascadura, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, uma maternidade pública. A minha mãe tinha apenas 19 anos de idade. E eu sou a quinta neta do meu avô. Eu falo isso porque meu avô, ele é um imigrante, ele chegou aqui fugindo da Segunda Guerra Mundial. E a loucura dele era ter um neto que seguisse o sobrenome, né? E aí, meus dois tios mais velhos, todos tiveram mulheres, e vim eu também, a quinta mulher. Então, isso é muito interessante, porque foi um pouco de decepção. Eu acho que daí é que nasce a Silvia, né? Que me botaram esse nome, que quer dizer selva. Ainda me deram um nome chamado Rosa. No judaísmo se dá muito nome de pessoas que já morreram, para a gente resgatar aquela alma. Então, eu fiquei Silvia Rosa. E atualmente, né, mais de 30 anos, sou casada com um Bloomberg, que também é assim a flor saindo da montanha, né, florescendo na montanha. Então, muita coisa para contar sobre Silvia, né, desde que eu nasci, toda a minha infância, que a infância foi na Vila da Penha, num quintal cheio de árvores, e eu gostava muito. Eu não tive brinquedos convencionais. Eu acho que hoje em dia isso falta muito para as crianças. As crianças estão muito afastadas da natureza. E assim, meus amigos era minha mangueira, era minha goiabeira, era galinha, era ver a galinha botar o ovo. E tinha uma coisa muito interessante também da família, que embora meu pai tivesse muito pouco recurso, ele era muito procurado, ele trabalhava em Duque de Caxias, e as pessoas gostavam de pedir dinheiro para ele. É uma situação que eu não sei explicar, porque ele mal tinha para gente, mas meu pai emprestava com uma condição. A pessoa tinha que deixar um bicho em garantia para ele, para devolver depois, né? E em 99% dos casos, ninguém voltava para buscar o bicho, e esses bichos iam parar no quintal da minha casa, na Vila da Penha. Então, eu também, além de eu ter muita afinidade com a natureza em si, os animais também são muito próximos de mim. Eu sou apaixonada por galinha, tivemos arara, mico, cachorro. Gente, vocês não têm noção, até bode. Eu até ajudei uma cabra, entendo bastante de bicho. Meus filhos morrem de rir comigo, eu danço com os animais. Então, assim, eu acho de verdade que a gente é natureza. E eu vou pular já para falar sobre o meu livro, né? Que tem assim esse arco-íris, tem essas três árvores, que foi a interpretação que o Zanon deu quando eu mostrei para ele a história, que a história ela nasce numa fazenda de eucaliptos. Não sei se todo mundo sabe, mas o papel é feito de eucalipto. Acredito que muita gente não sabe, a gente nem pensa nisso. E para a gente poder ter um livro, a gente teve que sacrificar alguma árvore, né? A gente não sabe se a árvore estava disposta ou não a ser sacrificada. O fato é que a gente, por mais que a gente fale sobre essas questões atuais de sustentabilidade, a gente sabe que o homem está aqui, tem que comer, tem que beber água, tem que usufruir dessa natureza sempre com muita responsabilidade. O livro nasce de uma vontade muito grande minha. Eu fiz o normal, eu estudei na Carmela Dutra. Estou aqui, ó, com o meu copinho da Escola Normal Carmela Dutra, que eu tenho muito orgulho, lá de Madureira. Eu entrei na escola, eu tinha 12 anos. E só saí formada professora, que naquela época era assim, um status muito grande, a gente estudar 7 anos numa escola oficial, era uma prova dificílima. A minha mãe era assim, um sonho da minha mãe de eu ser professora. E a questão de livros infantis, desde que eu me formei, que eu tinha os métodos de alfabetização, eu achava muito complicado os livros escolares. Até hoje os livros escolares são complicados,
porque nós estudamos vários modelos, vários métodos de educação para poder a criança aprender a ler e a escrever, e muitas vezes as cartilhas elas não estavam com afinidade com a realidade, com o território da cultura de cada criança. Então, eu gostei muito, durante um período, eu trabalhei dentro de uma biblioteca, numa escola na Ilha do Governador, chamada Maestro Francisco Braga, que já foi a terceira escola que eu trabalhei em Cosmo, trabalhei no Morro de Vicente Carvalho, na Escola Sergipe, e eu gostava muito de contar histórias para as crianças. E uma das razões, eu acho também que é porque, quando eu era criança, quando eu era bem pequena, ninguém lá em casa sabia contar história, a gente não teve livro infantil, então acho que é por isso que eu estou tão feliz de ter conseguido chegar nesse livro. E esse livro ele conta a história de uma fazenda, onde nascem eucaliptos, mas por um mistério, que quando vocês lerem o livro vocês vão conseguir compreender. Três mudas chegam na fazenda e estão sempre juntas, querendo ser plantadas juntas, querendo crescer juntas e querendo estar juntas, né? Então, quando elas começam a crescer, os troncos delas começam a ficar coloridos e elas não sabem por que isso está acontecendo. E aí começa toda a historinha dentro da fazenda em relação às demais árvores. Todas sabem que vão viver 7 anos, todas sabem que estão ali, que tem uma vida finita, então o livro também fala de finitude, e que elas têm um objetivo muito maior de se perpetuar depois que elas forem coletadas. Mas isso aí vou deixar para vocês comprarem meu livro e terem a surpresa de conhecer como é que a história se desenrola. Tem um detalhe também, que os eucaliptos, eles desertificam os solos. Por isso que a gente teve a preocupação de colocar o eucalipto dentro de uma agrofloresta, por isso que tem galinha, claro que tem muito universo da Silvia aqui, né? Tem galinha, tem outras plantas, tem hortaliças, tem bananeiras, para mostrar que é importante, no mundo atual, a gente tomar muito cuidado com o solo, porque o eucalipto em si, se ele for só uma monocultura, não só ele, né? Outras culturas também podem danificar o solo. E o livro está tendo uma aceitação incrível. Ele já foi lido por centenas de pessoas, eu estou muito feliz por isso. A gente começou um pré-lançamento na Amazon, não tem muito tempo, e agora a gente está na fase de lançamento, que eu pretendo que ele dure pelo menos 2 anos de lançamento, que o Brasil é enorme. A gente também pretende levar para outros países de língua portuguesa, porque a gente acredita muito no livro e tudo que ele vai despertar de debate, de discussão, de reflexão e de transformações na vida das pessoas. Eu estou amando já conhecer um pouco do livro, e que bom que ele está nas plataformas digitais. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o acesso também para que todos possam já alcançar. A venda é muito importante, né? Online, justamente para que em qualquer parte do mundo o livro Sabrina, esteja esse acessível. selinho aqui da Arteirinha é um selinho muito importante da editora Apres, porque ele já nasce como uma arte, de uma escritora que já tem esse título que me deixa bastante lisonjeada e feliz. Sim, é muito importante também esse reconhecimento, né? Isso valoriza a obra, valoriza o material que as pessoas estão recebendo e ajuda também o público a conhecer um pouco mais e respeitar, né, a história de quem está trazendo esse material para todos nós. Silvia, você fala com muita paixão desse livro, e o que fez dentro da sua trajetória com que você decidisse escrever agora? Você que, através da história que você conta, né, da sua família, optou pelo serviço social, foi natural para você a assistência social, esse olhar para o outro, esse olhar de cuidado e zelo pelas pessoas, já no início ainda da sua trajetória como profissional, estudando, como você falou, buscando não só no normal, mas ainda também na universidade, essa carreira de cuidado, de objetivo em tratar da pessoa com um pouco mais de zelo e amor, né? É um amor ao outro, de fato, e eu gostaria de saber como você, a partir dali, com tantas outras coisas e outros elementos, tantas outras ocasiões que você viveu e vem vivendo, trouxe esse momento do livro como algo que agora eu vou sentar, vou escrever, e é dessa forma que eu quero poder ter esse contato com o público hoje. De onde surgiu a ideia desse livro
E por que nesse momento? Ô, Sabrina, desde que eu era bem pequena, né? Quando a gente é neto de refugiados, que é o meu caso, e hoje em dia o caso de muitas outras pessoas, incluindo o pessoal venezuelano, que eu tenho muitos amigos, as pessoas não têm muita noção o que que é uma família refugiada. A família refugiada, os avós, não falam não falam a língua, né? Então, meus avós, imagina, se alguém algum dia tiver a oportunidade de escutar a fala polonesa, é uma língua completamente diferente da nossa. E como nós somos judeus, meus avós queriam muito que eu estudasse em colégio judeu. Então eu tive que ser alfabetizada em português e em hebraico simultaneamente. Gente, é uma situação muito difícil. E eu já vim com essa genética da criatividade. E eu gosto muito de experimentar. Eu acredito que quando a gente cresce num ambiente de natureza, que foi o caso, né? No bairro que eu morava, a gente não tinha manilhamento, o esgoto era uma brincadeira, porque tinha umas pontes assim que a gente tinha que cruzar. Eu era bem pequena, mas eu me lembro perfeitamente como eu gostava de andar em cima da ponte, pular, ir para o mato, pegar semente. Então, eu acho que essa vida que a gente teve de natureza, embora com muito pouco recurso, porque a pobreza de antigamente é diferente da. Eu sei que vocês devem estar achando, nossa, essa mulher tão bonitona, tão nova, né? Sou nova, não, tá, gente? Em breve já vou fazer algumas décadas de ano. E assim, eu procuro me cuidar muito também. É uma questão também que é bom falar. O ambiente começa por nós. Porque nós pensamos, pelo que a gente come, como é que a gente trata as pessoas, como é a gente. Então, você está perguntando como é que tão nova. Quando eu tinha 13 anos, eu conheci a profissão de serviço social através da tia de uma colega minha, da Carmela. E aí eu falei assim, que profissão é essa? Ela me explicou que ajudava as pessoas. E eu achava minha família tão desassistida, sabe? Meus pais brigavam muito, era uma família muito difícil, eles eram muito jovens. Minha mãe, quando se casou, tinha 18, meu pai tinha 19. Então, para mim, foi muito fácil fazer serviço social. E eu fiz um cursinho, fiz no Miguel Couto Baiense, eu trabalhei um verão inteiro, porque eu sabia que a minha mãe não ia ter dinheiro para pagar o cursinho para mim. E eu dei o primeiro lugar da FRJ para Miguel Couto Baiense, então foi uma festa. Imagina teu nome sair no jornal, todo mundo festejando. Foi um ano de um vestibular muito difícil, que era o vestibular integrado. E eu estava indo para Israel. A primeira viagem da minha vida, eu nunca tinha ido a lugar nenhum assim de avião. Foi pegar um avião para trabalhar como voluntária num kibbutz, que são unidades agrícolas socialistas, que não existe mais hoje. Hoje só existe dois ou três, mas que durante muitos anos as pessoas que iam para Israel, foi a forma que Israel encontrou preocupação territorial, foram os kibbutz. E lá eu aprendi a fazer, desde colher maçã, colher laranja, a gente fazia voltímetros, que é um instrumento que a gente mede voltagem de tomadas, e a gente convivia com gente de todas as idades. Lá ninguém era dono de nada, cada ano a pessoa trabalhava numa função diferenciada. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei 15 dias atrasada. E o mais engraçado, porque eu não tinha nada a ver com a figura que as pessoas têm de primeiro lugar. Porque eu cheguei toda maluquete, de cabelão, de brinco, eu sempre gostei muito de moda. A minha mãe vendia de porta a porta. Na Vila da Penha tinham muitas mulheres que trabalhavam com alta costura, que naquela época a gente nem sabia esse nome, que é o haute couture. Depois eu fui estudar moda, aprendi também sobre isso. E a gente se preocupava muito, né? A minha mãe que costurava, com a gente tinha alguns tecidos, tal e tal. Então foi muito fácil para mim. Eu entrei na universidade. Eu não sei se alguém aqui acredita em vida passada, mas às vezes eu fico acreditando que eu já vim de algum lugar que eu já sabia muita coisa, eu não prestava muita atenção. Eu olhava assim para ela, parecia que eu já sabia aquilo tudo. E eu fiz vários estágios. Vocês imaginem que o meu primeiro estágio, com 19 anos, foi na Pestalozzi. Eu fui terapeuta de pais excepcionais, onde eu aprendi muito sobre pessoas diferentes. Depois eu trabalhei no hospital, ajudei a inaugurar o hospital universitário, tanto o grande quanto o hospital infantil. E eu também trabalhei como pesquisadora do IBGE, trabalhei com centros sociais. Então, assim, para mim, a área social, ela tinha que ser uma área prioritária, em especial um lugar como o Brasil, porque a gente não conhece muito o que nós temos de riquezas, a gente vê tanta gente vivendo, precisando de bolsas assistenciais, quando o país é tão rico e a gente poderia ter uma vida bem melhor. Então, para mim poder escrever o livro, que antes de escrever o livro, eu fiz moda, eu fiz design, eu sou designer premiada no Brasil, sou premiada nas Américas. Eu trabalhei 5 anos em Nova York, eu fui 9 vezes lá fazer exposição dos meus trabalhos. E sempre eu tive a ajuda de muita gente, sempre todo mundo queria me ajudar.
é uma coisa que é meio que não dá para explicar, eu acho que é uma energia que cada pessoa traz consigo mesma, né? E depois eu fui ajudar vítimas de enchentes, a minha família trabalha na área têxtil, e eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer um trabalho na área ambiental. E aí eu dormia e acordava pensando como é que eu podia fazer isso através das joias que eu sabia desenhar. E assim eu criei a primeira peça, eu acredito que talvez no Brasil e no mundo, de resíduo da construção civil. Muitas pessoas não sabem que quando constroem, que cai um tijolo, que quebra, um cimento que está mal utilizado, que caiu ali, chove, esse tijolo vai para o ralo, o cimento também entope o ralo. Tudo isso vai para o mar, que é outra questão que as pessoas não têm noção, como é que o mar se polui, as pessoas acham que é só se esquecer algum tipo de resíduo na areia, ou só o plástico. Eu acabei fazendo minha pós-graduação de área ambiental também, porque a gente tem que ter um conjunto de informações para poder chegar onde a gente quer chegar. E aí eu comecei a fazer joias com resíduos do cimento. Por acaso eu estou com aqui. Esse anel que eu amo ele de paixão, ele tem uma história incrível. Foi na época que estavam construindo os estádios. Eu particularmente achava aquilo um absurdo, que a gente gastou muitos milhões de reais. Eu espero que o Brasil retome, né, esse investimento que foi tão grande na época. E esse aqui foi colhido no Manel Garrincha, em Brasília. Na época eu estava trabalhando com projetos de solidariedade empresarial, que é uma outra conversa, e eu fui convidada a fazer uma palestra sobre o meu trabalho, e aí eu pedi em troca, na época eu tinha uma amizade muito forte com um técnico do Sebrae, e ele me orientou, Silvia, dá um jeito de entrar no estádio e coleta a terra de lá. E assim foi. Eu visitei o estádio, coletei a terra, e esse anel aqui é feito com terra de Brasília. E aí ele tem um acabamento muito, muito especial, porque é um ourives que é o Maurício. O Maurício me xinga muito, é muito difícil, gente, colocar resíduo dentro da joia. Então, assim, as coisas iam acontecendo e todo o meu trabalho sempre foi voltado para a educação, para a questão humana, para melhorar a vida das pessoas, de empregabilidade, empreendedorismo, até que eu fui parar na área de tecnologia. Eu também sou mentora de startups. Então, assim, eu acredito que tudo isso acontece comigo pela minha curiosidade e pela minha vontade de ser ter muitas profissões nessa vida. A gente não sabe se a gente vai ter outras vidas, né? Então, eu já tenho, assim, uma coleção de profissões. Eu sou designer, sou mentora de startup, agora eu sou escritora, é, eu sou professora primária, sou assistente social, também sou designer sustentável. E, assim, eu tenho uma capacidade muito grande de atuar em várias áreas. E foi uma das razões que me fez procurar alguma maneira de conseguir trabalhar na Secretaria de Estado de Cultura, que na época não tinha a parte de economia criativa, e foi uma insistência muito grande minha na transição de governo de 2018 para 2019. Eu participei da transição de governo do Estado do Rio de Janeiro, e eu insisti muito e a gente conseguiu, a nossa equipe, de colocar a economia criativa no Estado, onde eu tenho orgulho e a experiência de ter atuado 6 anos lá. E, infelizmente, a política ela não segue a questão de resultados de trabalho, a nossa competência, e é uma história, outra história, que eu acabei sendo trocada por pessoas que não têm a formação que eu tinha para compor o quadro da secretaria por questões da política. Silvia, você é obrigada aqui a convidar as pessoas a conhecerem o seu site. Tem o site contando um pouquinho sobre a sua história, vamos deixar também aqui na descrição o endereço, porque além da história brilhante, que é muito admirável, nós temos fotografias ali, artes que são incríveis. E você é bastante modesta, né? Na verdade, você é uma pessoa multifacetada, com talentos e dons, mais do que talentos, né? Porque dons a gente sabe que não é algo que a gente desenvolve, a gente nasce. E você parece realmente uma escolhida. Eu acho que é por isso que você consegue fazer tantas coisas e consegue fazer bem, e as pessoas valorizam isso, porque, de fato, existe uma luz que excede o que a gente não vê nas outras pessoas comumente. Você que
Você que tem a história da arte na sua vida, você que desenvolveu esse trabalho com a joalheria, fazendo joias e quebrando e desbravatando, né, quebrando barreiras, iniciando caminhos, fazendo sempre uma ode à vida, fazendo um designer onde você também foi pioneira, com formas, que dão esse início da vida e que performam elementos de órgãos humanos que fazem esse monumento à vida, de início à vida, e que fez muito sucesso. Você que faz essas joias também ligadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, que é uma área que você também se dedica, e a gente vê nesse seu livro de Sabrina, forma preciosa. eu fiz um colar para ser entregue ao Papa Francisco, que foi entregue. Eu fui a design do Rock in Rio em 2013. Eu criei uma coleção toda sustentável com aço. E depois eu fui da Jornada Mundial da Juventude, né? Porque eu cresci só no meio de pessoas que não eram judias. Nenhum amigo meu era judeu. Às vezes na escola tinha alguém, mas assim, a gente era tudo muito complicado. E eu acredito que tem assim uma coisa da minha intuição. Eu já quis até ser estudado, uma época eu fui muito amiga do Dr. Roberto do Niemeyer, do Paulo Niemeyer. Ele foi meu colega de academia. E eu tinha muita vontade que estudassem, porque assim, eu tenho muito prazer de fazer as coisas e muito prazer de ver a pessoa crescer, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, se eu ver você que você tem um talento de alguma coisa, eu vou querer te mostrar, poxa, por que que você não faz? Às vezes tem gente que até me detesta por conta desse jeito que eu sou, porque eu acredito que é possível a gente mudar inúmeras situações, tipo assim, um produto que ia para o lixo. Eu tenho um amigo que ele sempre fala para mim, Silva, você que me ensinou o tal do upcycling, que não tem essa palavra em português, né? Você imagina, ao invés do pedaço de tijolo que quebrou e foi parar num ralo, entupiu o ralo, ele virar uma joia, ou ele virar um outro produto. Então, quando eu fiz questão de trabalhar no Estado, a minha intenção era que eu imaginei que o Estado era uma outra coisa que a gente não é. Eu imaginei que eu ia parar no laboratório, que eu ia poder mostrar para as pessoas o quanto esses resíduos pode gerar renda, entendeu? Mas assim, eu sou aquela pessoa que não desiste. Isso tudo está dentro de mim. Foram 6 anos que eu me orgulho demais do meu trabalho. Eu trabalhei com pessoas de várias cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente trabalhou muito também com a parte de moda, né? Também fiz MBA de moda. E a moda em si é um tema fascinante, que as pessoas acham que é só uma cor, que é só um estilo, que é só um modelo, mas não é isso. A moda você tem que entender muito de cultura, você tem que respeitar muito cada pessoa. É muito conhecimento. Então, assim, dentro do prazo de vida que a gente tem, eu estou procurando fazer o meu máximo para deixar aqui meu legado. Eu tenho 3 filhos, atualmente eu tenho 2 netos, espero ter muito mais netos, né? A minha família também tem uma empresa que trabalha ajudando muitas pessoas. Trabalho trabalhando. Porque, assim, muita gente não sabe, muita gente fala assim, ah, todo judeu é rico. Não é assim. Nós, judeus, a gente é criado com 2 escolhas. Se a gente quer ficar do lado de gente que precisa ficar pedindo para os outros uma bolsa, uma ajuda, ou se a gente quer estar do lado de quem vai poder ajudar. Então, isso são conceitos estratégicos, fundamentais da nossa fé, da gente vir aqui, ser próspero e poder ajudar aquelas pessoas que não estão conseguindo ser. Então, eu carrego essa missão em mim com todas as forças da minha vida. Então, quem esteve comigo, eu tenho amigos que estão nesse momento fazendo editais, tem um grande amigo meu que já até mandou mensagem aqui, depois eu falar com ele, de audiovisual, eu tenho um amigo da área de moda. Então, tudo que eu posso trabalhar, e nós somos reconhecidos no mundo como um pessoal da criatividade. Só que essa criatividade ela tem que servir a cada um de nós e a grupos de pessoas, né? E não ser um dia tipo o que a gente vê no carnaval. Que a gente vê aquelas coisas lindas, aquelas pessoas desfilando ali, aquele grupo que se reúne, que ninguém consegue compreender como é que 1.000, 2.000 pessoas estão lá reunidas. Esse ano eu tive a honra e o prazer do ilustrador Zanon, que me ajudou aqui, ser o campeão do carnaval da Viradouro. E também teve o Edson Bezerra, que ajudou na ilustração. Mas imagina o carnavalesco campeão do Rio de Janeiro ser meu parceiro de ilustração desse livro. Que alegria que isso não me causa, né? E quando acaba o carnaval, muitas daquelas pessoas voltam para a sua vida real, que é uma vida miserável, de ficar dentro de um ônibus 3, 4 horas por dia. E tem muita coisa que a gente não consegue mudar.
Então, o que eu consigo mudar, o que for da minha área, da minha força, eu vou estar lá mudando. É interessante porque você, que é muitíssimo premiada, inclusive internacionalmente, já esteve em revistas incríveis, Vogue, já esteve numa revista pela Ferrari, várias contribuições, tem a sua matriz judaica, mas, ao mesmo tempo, fez esse colar terço para o Papa na Jornada Mundial da Juventude, essa conversação, sempre esse olhar muito afetuoso com o próximo, e é impressionante como você vai conectando pessoas, né? Você deu agora uma fala, um depoimento sobre a importância da gente olhar sempre para esse futuro, para frente, não se resignar, mas mantendo uma resiliência, esse perseguir, esse continuar, e você tem feito muitas coisas, construído bastante, cada vez nós temos uma Sílvia diferente, mas em melhores empreendimentos e rompendo, né, a caixinha, você não se permite ficar naquele lugar, naquela bolha, mas você vai avançando e vai conectando pessoas nesses sonhos que vão se realizando, vão se transformando em metas. Você atribuiria isso, inclusive como você traz no seu livro, experiências em que você fala e conversa com a sua trajetória, mas que você também faz esse chamado para outras pessoas em termos de reflexão e de cuidado, você atribui isso à sua história pessoal, por exemplo, em relação a essa primeira matriz do seu avô, porque isso que você comentou, de pessoas que são capazes de uma genialidade, como é o carnaval, que traz ali um trabalho fantástico, um trabalho, de fato, onde você tem um primor, né, de criatividade e uma mistura de sucesso mesmo no Brasil, em termos de tudo que se coloca ali, é a dança, é o apelo visual em relação a toda a parte dos carros alegóricos, as fantasias, e, de repente, como você falou, aquelas pessoas voltam a uma vida em que aquilo não parece não ser do mesmo lugar, né? A pessoa, quando ela vem com essa história do refugiado, vindo de uma guerra, de uma situação onde ela está lutando pelo seu próprio futuro, pela sua remanescência, como você falou, também pretende deixar o seu legado e ser imortalizado através das suas obras. É por isso que talvez você tenha esse olhar de coragem, uma audácia que é maior do que essa conformidade que algumas pessoas elas trazem na sua vida? Ninguém nunca me perguntou isso. Estou aqui pensando enquanto você fala. Então, eu quero falar um pouco das minhas avós, né? Até porque a Por gente está no mês favor. da mulher. Você imagina, de uma hora para outra, você vir com 3 filhos, grávida do 4º filho, num navio, sem conforto nenhum, sem ter parente nenhum. Você pode imaginar o que minhas avós passaram com a viagem que elas fizeram? A minha avó paterna, principalmente, não teve um dia na minha vida que encontrei com a minha avó que ela não chorou. Não tinha. Ela chorava, ela não reclamava. Eu ficava muito impressionada porque assim ela trabalha, ela fazia todo. Você sabe que tem todas as práticas do judaísmo ortodoxo, da comida, não pode misturar leite com carne, o leite é vida, a carne é morte. O judaísmo é uma coisa linda, as pessoas não conhecem o judaísmo. Eu já estudei muito, eu não conheço acho que 20% do judaísmo. É muito bonito tudo que acontece. Eu fico muito chateada dele estar tão fragmentado, sabe? Em nome de várias outras religiões e fés, sem que as pessoas conheçam da onde que ele veio, os 613 mandamentos que a gente tem que cumprir, tal e tal. Então, eu acredito que pelo teu ter visto, vamos chamar de fracasso, a vida do meu avô construiu a Rio Petrópolis. Muita gente nem imagina que um judeu possa ter construído a Rio Petrópolis, mas construiu sim. Ele acabou com a coluna dele. Eu era bem pequena, me lembro que ele vivia no hospital, com a coluna dele completamente destruída. Ele nunca mais conseguiu fazer nenhum outro trabalho de atividade física. E eu tinha minhas avós, né? Minha avó materna,
A mãe dela tinha uma delicatessen, então minha avó mandava muito bem na cozinha. Talvez eu ter sentido tanto, tanto, sofrido tanto pelo fracasso que eles tiveram de ter se mantido nos países de onde eles nasceram, deles terem que se arriscar tanto na vida, vindo com nada para um país que eles não conheciam, que eles não sabiam o que ia acontecer, e hoje em dia a gente vê como é que está o antissemitismo, as pessoas não entendem nada, não têm noção de como é que são os judeus, o que, que eles passaram para chegar até aqui, tudo que eles contribuem para o nosso país, né, ver tudo que está acontecendo. Então, talvez eu não tenha tanto medo do fracasso. Eu acho que pode ser isso. Porque assim, eu tinha tudo para não fazer nada, né? Os meus irmãos não seguiram nada disso. Eles seguiram a vida inteira numa única jornada. Meu irmão do meio está fazendo agora 2 anos que ele não está mais entre nós. Ele era um homem inteligentíssimo, mas ele não tinha isso que eu tenho. Então, pode ser que a gente venha com isso, pode ser que alguma coisa de energia. Eu não sei dizer. Eu só sei dizer que o que eu boto a minha mão, e para mim nem tanto, quando eu boto a mão para outra pessoa, exemplo, a Jana Paz, quando eu a conheci, ela não era quase conhecida. Ela teve um papel de terceiro, quarto escalão numa novela. Eu fui a primeira designer a me interessar por ela. Daqui a pouco está lá a Juliana Paz. Inclusive, agora foi incrível, né? Que ela é de Niterói, estava na Viradouro junto com o meu ilustrador. Outra pessoa também que eu conheci foi o Gianecchini, que também passou uma fase horrível da vida dele, quando ele começou a carreira dele. Ele era meu colega de ginástica. Eu me aproximei. Eu não sei explicar, sabe, o que acontece. E a minha família, né, que é um exemplo. Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha, a Mariana Zona Enchen, ela é premiadíssima. Ela já ganhou 2 vezes seguidas como a melhor advogada da América Latina. Ela acabou de postar agora o Biscoito Globo, está na mão dela. Aquele biscoito que nós amamos aqui do Rio de Janeiro, né? Um dos sócios faleceu e a minha filha está defendendo a esposa e a filha. Então, assim, eu acho que não só para mim, como eu passei para os meus 3 filhos, que estão Leonardo e a Fernanda, que estão 3 empresários e que batalham muito, estão vencendo. Então, eu acredito muito que a educação da gente perpetuar, não só de sanguíneo e não sanguíneo, porque eu ajudei muitas pessoas que trabalharam comigo, não só aqui no Rio de Janeiro, já trabalhei no Paraná, a primeira cidade que eu trabalhei foi em Curitiba, eu conquistei o Jaime Lerner, para quem não sabe quem é, ele foi prefeito, foi governador do estado do Paraná, ele que criou toda a questão urbanística de Curitiba, e eu estava lá, fiquei lá quase 2 anos, e muita coisa que eu aprendi a ser como assistente social, eu aprendi lá no Paraná. Então, gente, fracasso existe, mas a gente não tem que pensar no fracasso. A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, estudar, se preparar, se capacitar para fazer o melhor. Olha, é até interessante você usar essa palavra, porque a sua história é a história de vitória, né? E é claro que sem fracassar, sem experimentar a perda, talvez a gente não consiga alcançar, talvez esteja aí, né? A gente às vezes fica com muito medo quando a gente não fracassa e a gente fica com medo de tentar. Quando existe a perda, você talvez tenha essa sua coragem por isso, porque você tem essa inspiração de que, mesmo quando houve o fracasso, como você comenta, as pessoas puderam se reinventar e renascer e recriar a sua história, mas nunca se deixar vencer. Talvez por isso, hoje, seus filhos, inclusive, que delícia saber da sua filha. Eu fico muito orgulhosa. Não é minha filha, mas eu já estou orgulhosa, porque eu também advogo e é muito importante, né, a gente ver esse brilho mesmo no olhar que você traz, vendo que seus filhos podem hoje colher frutos de uma árvore frondosa que foi muito bem cultivada dentro da sua família. Você teve essa oportunidade de cada vez mais conhecer pessoas que vão ajudando a galgar também esses degraus ao longo do caminho, talvez por isso você também consiga subir com mais tranquilidade, apesar das dificuldades, né? Porque não é fácil, mas muita gente desiste, você não desistiu. E você falou até de uma pessoa que passou por algo muito difícil e que você também teve a experiência, né? Que foi a experiência de uma doença, do câncer, né? E você, depois do câncer, traz esse livro, mais uma vez celebrando a vida,
Conta um pouquinho sobre essa experiência que você Olha, que passa por esse eu acho que teste, essa. né? Mais uma vez de resistência, você faz nascer disso um livro tão lindo, celebrando a vida, celebrando a diversidade, celebrando a vida de forma humana e na natureza, celebrando mais uma vez essa existência e essa resistência. Sabrina, primeiro que eu queria te falar é o seguinte: por que que eu vou tão segura nas coisas que eu vou fazer? Eu não faço nada de orelhada, nada, no improviso. A gente está vivendo um momento, na minha opinião, de muito improviso em muitas áreas. Porque você vê muita gente dando aula sem ter se capacitado, porque sabe um pouquinho aqui, porque lê um pouquinho ali. E eu acho que isso está trazendo para o Brasil problemas gravíssimos e vai mexer com a nossa infraestrutura por completo, porque é muita gente que está acontecendo isso. Em relação ao meu câncer, o que, que acontece? Eu queria muito, muito, muito trabalhar com cultura. Eu trabalhei como assistente social há muitos anos, eu fui concursada, eu trabalhei no INSS 12 anos, trabalhando com reabilitação profissional. Pessoas que se acidentam, elas têm direito, dependendo da previdência dela, né? Elas têm o direito de se readaptar, e eu ajudava essas pessoas a se readaptar. Eu ia nas empresas, conversava com os patrões, com os gerentes. Então, eu entendo de muita profissão. Eu fiz isso durante 10, 11 anos. E peraí que eu me perdi, que eu tava. Me deu assim um. Por que eu estava falando sobre isso? A sua pergunta. Ah, do câncer. Então, eu queria muito, muito, muito conseguir trabalhar na cultura, que era uma área que eu, a vida inteira sou da cultura, porque eu sou de design, né? Sou da moda, e eu nunca tinha pensado de trabalhar em cultura. Até porque a cultura ela é distante das pessoas que têm menos posses, né? São pessoas que vão menos ao cinema. Eu quase não ia ao cinema, ia, mas bem pouco. Teatro também era muito difícil. Museu, meu primeiro museu que eu fui, eu já tinha mais de 30 anos. Eu não queria ir embora. Quando eu consegui chegar em Paris, que eu fui no Louvre, eu não queria sair, de tanto que eu fiquei apaixonada. Então, quando eu consegui chegar na Secretaria de Cultura, na época, né, eu fiquei muito emocionada, muito. Eu fiz promessas, porque queria trabalhar lá, e eu atrasei 6 meses a minha mamografia. Eu sempre dava uma desculpa, pela primeira vez que eu fiz isso comigo. E aí, quando eu fiz a mamografia, eu não sentia nada. Detalhe, eu não tinha tumor, eu não tinha caroço, eu não tinha nada. Aí veio para mim uma avaliação da análise da pessoa que pegou a minha mamografia, falando que eu estava com uma suspeita de ter câncer. E eu não acreditei, meu marido muito menos. Como é que você está com câncer, Silvia? Uma mulher que nem você não come nada de besteira, você malha, você faz tudo. E assim, foi uma lição para mim muito grande, porque quando a gente descobre que a gente está com câncer, a primeira coisa que a gente pensa é na morte. Primeira coisa, acho que é difícil alguém que teve um diagnóstico do câncer não pensar no merecimento, se é um castigo e que vai ter que conviver com a morte. E eu pensava muito, eu me vi muitas vezes. Vou falar uma coisa triste, gente, mas eu me vi muitas vezes dentro de um caixão, muitas vezes. Eu até falava com meu marido, nossa, já até imagino que vai ter fila da mulherada tudo atrás de você. Ele ficava assim, não acreditava que eu pensava nessas coisas. Eu tive muita ajuda dos meus filhos, principalmente do meu filho Leonardo e da minha filha Fernanda, que eles tinham mais possibilidade de estar próximo de mim, de inclusive me dar injeção. Agora, por que que eu acho que eu consegui sobreviver? Eu tinha 2 cânceres na mesma mama. Em primeiro lugar, porque assim, eu tive muitas indicações de médicos fabulosos, que uma delas é a doutora Mônica Schaum, que é uma pessoa incrível, ela é super estudiosa. Depois eu coloquei também o doutor Abraão Gandelman, que é meu mastologista, que foi uma pessoa incrível. Eu também tive um clínico geral, na época eu tive que montar essa equipe, né? E tudo isso, uma das causas, uma suposição, é que eu fazia reposição hormonal com uma médica que, infelizmente, assim, eu nem vou falar o nome dela, porque é uma pessoa que me fez muito mal. Quando ela soube que eu estava com câncer, ela simplesmente me abandonou. É formada pela FRJ, ela tem consultório aqui no Leblon, é uma pessoa muito bem conceituada, e ela errou muito comigo, ela nunca tinha me encaminhado para o mastologista.
Então, uma coisa que eu recomendo todas as mulheres, mesmo que tenham com ginecologista, precisam ter um mastologista e tirar da cabeça que todo câncer tem tumor. Isso é mentira. Muito câncer chama microcalcificação. Ele não, você pode palpar à vontade, que você não vai sentir nada. E assim foram anos de perdas. Então, depois que eu soube do meu câncer, eu perdi minhas mamas. Depois eu perdi meu ateliê, que eu tinha um ateliê lindíssimo. Eu não dava conta, porque eu estava priorizando meu trabalho no estado por completo. Depois eu perdi meu irmão. Então, assim, né? A gente tem aquela história de José que de 7 em 7 anos a nossa vida muda. Eu estou entrando nos meus 7 anos das vacas gordas. Eu espero que com toda a minha devoção que 2026 comece um momento diferente para mim, que eu descobri o câncer foi em 2019. E assim, ninguém sai de um câncer igual entrou, porque realmente a gente fica muito impressionado de como as pessoas não dão tanto valor à vida, o quanto as pessoas não são muito humanizadas, as pessoas são muito egoístas. Mas, enfim, eu estou aqui pronta também, que é em outubro, para conversar com vocês sobre esse tema do câncer, que é um tema super importante e que tem muito a ver com muita situação da vida de hoje em dia. Pessoas que não fazem nenhum tipo de exercício, que ficam muito em casa, que acham que isso não vai adiantar para quase nada, pessoas que se alimentam de alimentos que estão condenados. O Brasil é muito permissivo, não apenas na parte de plantação, né, com os venenos agrotóxicos que a gente come sem saber nas comidas, e também medicação, anilinas. Nossa, gente, é muita coisa que a gente tem que se educar para a gente poder ter uma vida com mais plenitude e mais prazer. Bom, então eu não vou deixar essa oportunidade passar, vou aproveitar para já convidar você a voltar até antes de outubro, mas com certeza outubro vamos ter esse grande bate-papo que é informativo, que é extremamente importante e que é mais do que um alerta, é um dividir e compartilhar experiências a fim de que as pessoas possam realmente ter mais esclarecimento e buscar sempre essa saúde em primeiro lugar, né? Tem que ser a nossa prioridade. Então, durante E todo o período do meu tratamento, eu não conseguia fazer o livro. O meu sim, ilustrador principal, que foi o Tarcísio Zanon, ele começou a ilustrar para mim. Em seguida, ele ganhou o Carnaval. Em seguida, eu tive que fazer várias cirurgias. Gente, eu fiz 6 cirurgias na pandemia, acredite se quiser. Então, assim, eu me acho que eu sou um milagre, né, de eu estar aqui. E enquanto eu estiver aqui, estou trabalhando. Então, eu quero voltar a falar do meu livro Sem Modéstia. Ele é lindíssimo. Vocês vão ter um impacto visual muito grande, porque são cores assim de muita vibração, de muito colorido. E a gente vai contar uma história que é diferente de tudo que vocês já viram. E mesmo quem estiver contando, se for o papai, o vovô, o bisavô, ele vai aprender bastante. Dou certeza que é um livro que vai além da infância. é um livro para todas as idades, né? Como Com você certeza. comentou, que com certeza vai fazer com que muita gente experimente um livro sobre transformações, um livro com várias lições de vida que você traz ali como uma forma também de contar um pouco sobre você. Esse eucalipto que você traz no livro, ele se confunde com a Silvia? Além de você falar de sustentabilidade, ele é Eu um acho que ele vai se personagem que confundir, não traduz é só com você? ele não se confunde só com a Silvia. Ele se confunde com todo mundo que é diferente. Porque assim como tem pessoas pretas que estão assim sozinho numa sala de aula de determinadas áreas, que quase não tem pessoa preta, e aquela pessoa se sente única, eu me senti assim a vida inteira por ser quase sempre a única judia na sala. No máximo tinha mais uma. Então, a gente, e além disso, ter a criatividade que eu tenho, né, ser destacada, porque eu tenho muita facilidade de comunicação. E você perguntou também para mim se eu tinha pensado em escrever. Quando você é professor e você é assistente social, você escreve muito, muito. Então, eu já escrevia muito a minha vida inteira, relatórios, todos os meus trabalhos. Quando eu estagiei na Pestalozzi, minha supervisora ficou encantada. Como é que eu, tão nova, conseguia puxar tanto assunto, aprender tanta coisa e tanto impacto, né, de você conviver com mães de síndrome de Down, mães na época devia ter autista, que na época a gente nem entendia direito o que era ser autista, o que era paralisia cerebral e tudo isso. Então, assim, para mim escrever acho que é o mais fácil na minha vida, ainda mais que eu aprendi a usar IA. Então, vira e mexe, eu peço minha ajudinha lá na IA
não é tanto assim, porque a IA também só te ajuda se você souber escrever. Mas aqui nesse caso do livro, a escrita dele foi toda humanizada, não teve nada de IA. E, assim, estou apaixonada mesmo. Porque eu acho que ele conta de mim e conta de muita gente que é diferente, que é diversa, que por alguma razão ela se sente diferente, e para as pessoas não sentirem medo, nem querer hostilizar quem é diferente. Quem é diferente tem muita história para contar e pode trocar com quem não é diferente, porque todo mundo tem diferença, sendo que alguns têm uma diferença evidente, que pode ser física ou não, a gente não sabe como é que é essa diferença, mas que a diferença causa impacto, causa. Silvia, você fala um pouquinho sobre a questão do seu livro tratar também com pessoas da área da educação. Você, como professora, quando você escreve, você tem um olhar diferente, um olhar mais aprimorado também para as necessidades daqueles que estão nas salas de aulas, das famílias que compartilham aqueles alunos com os professores, os pedagogos, os psicopedagogos, as pessoas que participam das orientações e coordenam aquela classe, aquele ambiente escolar. Fala um pouquinho sobre a importância do seu livro nesse diálogo entre as famílias e os profissionais da educação, porque esse é um livro que toda escola deveria ter. Olha, então deixa eu falar para vocês. O meu livro, ele trata de muitos temas difíceis de se colocar em sala de aula em qualquer roda de conversa, né? Um dos temas são os pecados capitais, que um dos pecados capitais que a gente sabe é a inveja, que é um sentimento muito difícil da gente falar, porque hoje em dia a gente não sabe que tipo de criança tem na sala de aula. Às vezes é uma criança que é muito inteligente, que está vivendo numa casa de violência, está vivendo até um abuso que a gente não conhece. Então, eu acho que meu livro ele abre muitas questões que são estratégicas, não só para falar sobre educação ambiental, como também para falar de educação comportamental. Ele vai ajudar muito o professor, porque a criança às vezes tem aqueles livros maçantes, que não ensinam nada, né? Que está ali, aquele livro Vioa-Uva. É, e aqui você vai ter um conteúdo que você vai poder explorar cada página. Você vai poder falar sobre reações, sobre emoção, sobre a questão o sucesso e o fracasso, a vitória e a derrota, a finitude, a reciclagem, a questão de a gente ter a água, o eucalipto, depois se transformar em matéria-prima, a pessoa poder falar do clima, mas vai depender muito do professor. Mas a qualquer momento, quem precisar, eu tô disponível, porque ainda não criei um manual pedagógico para a sala de aula, mas já me pediram sobre isso para eu poder colocar todos os temas que eu penso que eles vão facilitar na sala de aula e de várias idades. Excelente. Bom, a gente já colocou aqui, né, os links para a Amazon, você pode também buscar pelo nome da autora na Amazon. Mas, Silvia, deixa para a gente um contato seu, uma rede social, um e-mail, o que você quiser divulgar, para que as pessoas possam saber mais sobre você, sobre a sua história, sobre o seu livro, e conversar um pouquinho com você. Tem planos futuros aí, já daqui a pouco já acontecendo, muitas novidades, você é uma pessoa que está sempre trazendo muita novidade, muita coisa boa. Como é que as pessoas conseguem te acompanhar Bom, então, e a sua assim, história? muito obrigada pela tua oportunidade. Então, meus planos estão a gente conseguir ter a médio prazo um canal no YouTube, que eu ainda não tenho. Eu tenho Instagram, eu tenho alguns Instagram. O meu Silvia Bloomberg, como vocês estão vendo aqui, tem um canal de televisão Bloomberg com 2 Os, nós somos com U. O meu falecido sogro garantia que a gente era Bloomberg com 2 Os, mas quando chegou aqui botaram um U no nosso nome por conta da grafia. Então, vocês podem me achar no Silvia Bloomberg Cult RJ, que é um Instagram que eu tenho, que eu falo sobre cultura, é onde eu estou colocando mais questões do meu livro. Eu também tenho Silvia Bloomberg, só Silvia Bloomberg, que são das minhas joias e de artes. Eu também não tive como, acabei colocando meu livro lá. E eu tenho um Instagram chamado Mostra Aí Sustentável Oficial, Mostra Aí, Mostrai, Oficial, Sustentável Oficial.
que eu falo dos projetos que eu tenho de artesanato. A gente faz um trabalho, a gente começou na época da pandemia, projetos que a gente era convidado para participar de shopping center, que é um projeto que eu quero continuar, que eu acho que o shopping center hoje não deixa de ser um ponto de cultura, de lazer e de educação. Eu também quero convidar os shoppings para conhecerem meu trabalho. E o site, a gente está em breve, 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 até a semana que vem, vai estar lançando já, ainda em março, para falar sobre todas as minhas expertises, né? Não só do livro, porque eu faço questão de conversar sobre o meu livro nas empresas, nas escolas, nos centros culturais. Quem me convidar, eu estou aqui. Quanto mais eu vender, melhor, porque a meta é o quê? É ser uma best-seller. A gente tem que vender muito livro. Então, já estão vendendo em várias áreas, inclusive na editora Apres. Quem não tiver condição de nada e morar aqui no Rio de Janeiro também posso me encontrar. Eu também tenho livro comigo, né? Mas, assim, tem muitas coisas sobre ser escritor, que em um outro momento de empreendedorismo eu conto para vocês como é que a gente ganha dinheiro. É dificílimo de ganhar dinheiro como escritor. Vai demorar muito, por enquanto a gente está investindo bastante. E eu também tenho as minhas joias, né? Que eu faço como designer. Hoje em dia não está sendo minha prioridade, mas eu também crio. E tem umas coisas interessantes com os resíduos. Eu tenho uma linha de aliança, que é amor em construção com pó de tijolo, ou amor concreto com cimento. E tem outras coisitas mais, né, para maiores de 18 anos, que uma hora eu conto para vocês numa outra oportunidade. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso canal, é uma grande honra para mim, realmente, ter a sua participação, principalmente trazendo esse livro incrível, que acredito seja imprescindível, que todos que têm essa valorização à vida e que gostam de explorar mais sobre o assunto da sustentabilidade, da diversidade, e principalmente na área de educação, na área social, que conheçam, que bebam dessa fonte, que se alimentem dos frutos dessa árvore Então, linda que você traz para a gente. Muito obrigada, Silvia. Os Eucaliptos são os segredos no mundo em transformação. Então, assim, é um livro atual, contemporâneo. Imperdível, gente. Imperdível. Vocês podem comprar na Amazon, Mercado Livre, na editora Apres. E vai ser um prazer quem comprar. Não esqueçam de avaliar o livro para mim, nas avaliações lá. E eu estou aqui aberta para receber elogios, críticas, perguntas, o que vocês precisarem de mim, tá bom? Maravilha. E já tem aqui as suas redes sociais para, inclusive, as pessoas que quiserem cobrar um autografado. Olha, Silvia Com pode encontrar com certeza. você. E assim, as escolas podem me ajudar, pode pesquisar ele, ver se ele atende às necessidades, comprar uma quantidade. A minha intenção aí nas escolas, criar debates com as crianças, com os pais, com os professores, fazer toda a parte de arte desse livro, que ele também tem empreendedorismo, tá? Ele também tem empreendedorismo. É super importante ter esse diálogo, inclusive com essas gerações que são as gerações mais jovens e futuras nossas, e claro, lembrando que é um livro para todas as idades e todos nós podemos aproveitar. Eu Silvia, quero agradecer a vocês parabéns. muito, gente. Você, toda a sua equipe que está aí nos bastidores. Muito obrigada pela paciência. Espero que vocês consigam fazer uma bela edição. Obrigada Ó, a você. Um grande beijo, querida, e até a próxima. beijo. Até. Tchau.